Nós vamos falar agora de mais um conceito interessante para o passador, na verdade para todo mundo, mas é um conceito do chicote, da ponta do chicote, tá? Por favor, Rodrigo, pode deitar. Então, pessoal, quando a gente tem um chicote, né, a gente está com ele com a parte fixa dele aqui, a gente faz um movimento leve, né, aqui, mas a corda dele toda, lá no final, na ponta dele, vai dar aquele movimento amplo e um estalo forte, uma batida forte, porque a energia vai crescendo e ela vai terminar lá na ponta dela, toda a energia que eu produzi aqui vai terminar numa ponta só. Quando a gente está lutando aqui com o nosso adversário, por exemplo, na De La Riva, a gente tem um efeito parecido, né? Então, eu não tenho agora, nesse caso, nenhuma conexão com o Rodrigo. Então, se agora ele me empurra daqui, ele faz um movimento leve lá, ó, olha como meu corpo balança, como eu fico desequilibrado, porque toda a energia que começou nele acabou em mim aqui, certo? Se eu tenho uma pegada de conexão com ele, ele vai me chutar lá, ó, viu que eu trouxe ele junto. Então, toda a energia que ele produz aqui passa pelo meu corpo, mas acaba voltando nele. Então, eu consigo distribuir melhor a minha energia, conectando com o meu adversário, eu deixo de ser a ponta do chicote e eu começo a trabalhar a energia num elo, né? Da mesma forma, numa guarda X. Boa flexibilidade. Estou aqui na guarda X. Se o Rodrigo me balança aqui, ó, eu estou solto, estou sem pegada nenhuma. Se eu tenho uma boa pegada nele aqui, ou uma boa pegada de manga, como a gente viu antes, ele vai fazer a força lá, ó, toda a força vai voltar no meu adversário. Então, esse detalhe de a gente sempre ter uma boa pegada que conecte a gente no nosso oponente, vai impedir com que ele gere esse tipo de movimentação que vai dar aquela desequilíbrio, aquela movimentação grande lá no final, porque a gente consegue devolver a energia para ele, formando um elo de força. Nós vamos falar agora do conceito de eu gerar desconforto no meu adversário. Por favor, Rodrigo. A gente vai usar nessa situação tudo que a gente viu até agora, mas principalmente a parte do perna de controle e perna de ataque, né? Então a gente viu que o meu adversário como guardeiro, ele vai estar montando uma série de armadilhas para mim. Então, se ele for especialista na De La Riva, por exemplo, que a gente está aqui, tudo que eu vou tentar fazer de passagem nele, alguém já tentou. E ele provavelmente tem um antídoto, tem uma receita para qualquer tipo de ataque que eu venha a fazer a partir daqui. Então, eu avançar daqui, de uma maneira ou outra, eu estou me expondo ao risco. Agora, quando eu consigo neutralizar a perna de ataque dele, controlei para mim, né? Eu venho lá, quebrei a De La Riva, comecei a jogar pressão em cima dele. Movimenta aí, Rodrigo. Olha, eu girei, criei uma sensação de desconforto nele. Então, o que acontece com isso, né? Eu falei antes que a gente ia falar desse tema. O Rodrigo tá de De La Riva, eu anulei a perna de ataque dele e tô com uma boa pegada de conexão. Aí ele vai tentar me atacar aqui, né? Vai tentar gerar ataque, pô, aí ele viu que não tá dando. Aí ele vai tentar trocar a guarda dele. Quando ele vai trocar a guarda, é a hora que eu acelero para eu começar a executar uma passagem dentro daquilo que a gente viu antes. Quando ele vai trocar de guarda, é o momento que ele desarma as armadilhas dele para começar a armar outras. Então é esse o momento que eu consigo buscar uma blitz, uma passagem com um pouco mais de segurança, quando ele está em transição de guarda, né? A gente viu por baixo, ele vai querer gerar desequilíbrio para fazer essa transição e eu por cima vou gerar desconforto para que ele erre, para que ele troque uma pegada, ele mude alguma coisa e nessa mudança eu consigo avançar. Então, eu posso ser um passador extremamente agressivo e que vai buscando e vai acelerando e quebrando as armadilhas e chegando na passagem, mas eu posso também ter uma estratégia de eu criar desconforto, desativar as armadilhas dele e fazer ele se movimentar e na movimentação dele eu gerar os meus ataques e executar a passagem de guarda. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a blitz de passagem, que é aquele ataque rápido. A gente pode, como a gente falou antes do conceito do predador de caçada, que seria desde a hora que a presa viu o leão, ou que o leão começou a correr, até a hora de ele dar a mordida. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Por favor, Rodrigo, deixa eu dar uma mordida aqui. É nesse ponto que eu quero chegar.
Muitas vezes nos treinos, meus alunos começam a fazer a blitz, né? Como eu mostrei antes. Aí vem, chega aqui, aí o Rodrigo defende, troca de lado, aí vai lá na frente, volta, aí para aqui, quando ele está repondo a guarda, né? E aí eu digo, pô, cara, tu fez toda a movimentação e voltou para a guarda. Aí o aluno fala assim, mas é que eu não consegui passar. E dificilmente vai conseguir passar direto de um adversário bom. Mas o que eu tenho que fazer é dar aquela primeira mordida, aquela conectada e eu desarmar a guarda do meu adversário, né? Então, eu comecei a fazer isso, ele defendeu, fui trocando de lado, fui chegando. Eu vi que não deu, eu vou pelo menos colar nele aqui, ó. Movimenta aí, Rodrigo. E aí vou me conectando. E aí agora eu vou executando a minha passagem com mais calma. Então um grande detalhe que eu quero que vocês entendam e comecem a utilizar aqui é a blitz. Não necessariamente é para eu terminar a passagem, mas ela é usada pelo menos para eu desarmar a guarda do meu adversário e buscar uma boa pegada de conexão para que eu consiga finalizar a minha passagem a partir dali. Então, quando você iniciar uma blitz, procura terminar ela só com uma boa pegada de controle melhor do que você começou. Não termine uma blitz voltando para onde você começou, que você estará desperdiçando energia. Passe articulação por articulação. Esse é o conceito que nós vamos abordar agora, né? Tem algumas situações em que ele se aplica, mas principalmente quando o adversário tem perna muito comprida, defende muito bem e você está sentindo dificuldade de ganhar o quadril ou de ganhar logo a cabeça do seu adversário. E muitas vezes a gente erra por querer acelerar esse processo, querer chegar muito rápido na cabeça antes de ter os controles antes, né? Então, por favor, Rodrigo, uma maneira legal de a gente pensar esse trabalho é de passar articulação por articulação. Então, quando eu estou lutando com o meu adversário aqui, ó, os pés dele estão me incomodando. Então, se eu movimento, eu venho aqui, ó, ganhei os pés dele. Agora, a canela e o joelho estão me bloqueando, né? Então, se eu venho afastando aqui, ó, avancei, ganhei o joelho do meu adversário. Agora, o joelho dele já não me bloqueia mais. Claro, ele vai tentar fugir, vai tentar sair daqui, mas dentro da defesa dele eu avanço, ó, e eu ganho o quadril do meu adversário. Agora ele vai tentar se arrumar, eu vou lá e ganho a cabeça e termino a posição. Então muitas vezes a gente está numa situação dessa, passei a perna dele aqui, ao invés de ganhar joelho, ganhar quadril, eu vou voar direto lá em cima. Aí o Rodrigo me empurra e repõe a guarda toda, porque eu não controlei as articulações dele, eu fiz o processo muito rápido. Então vão ter casos que o meu adversário é um adversário mais lento, e aí eu vou progredir rápido, vou chegar rápido na passagem, ganhar a cabeça. Beleza, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas se meu adversário é rápido, se ele repõe bem a guarda, se ele é muito técnico, eu trabalhar articulação por articulação me permite chegar lá na frente e chegar com pegadas mais consistentes, que a gente já vai ver daqui a pouco também. Dando sequência aqui ao nosso trabalho de conceitos de passagem de guarda, eu costumo dividir as minhas passagens de guarda em dois tipos. Claro, tem várias outras divisões que a gente pode fazer, mas quando a gente fala de velocidade, dois tipos, passagem rápida e passagem lenta em vários tempos, né? Então, quando é que eu uso cada uma delas, né? A passagem rápida, por favor, Rodrigo, normalmente eu vou utilizar com um adversário mais lento, virando uma estrela por cima dele, fazendo um knee slide, chegando rápido aqui em cima. E qual o que tem de positivo e de negativo nessas passagens rápidas? Passando rápido, eu chego logo na lateral dele. Só que normalmente eu chego sem pegadas de controle. Então, se ele for muito ágil, muito rápido e muito flexível, provavelmente eu vou chegar aqui, mas eu vou ter dificuldade de estabilizar. Então, a passagem rápida, eu chego rápido aonde eu quero, mas eu gasto mais energia lá no final dela para eu estabilizar a posição. E aí é legal utilizar com um adversário que é muito mais lento, pesado e movimenta menos, mas também quando eu quero ganhar aquela vantagenzinha que vai me garantir a vitória na luta, né? Ou eu mergulho lá em cima, eu sou guardeiro, meu foco é fazer guarda. Eu mergulho lá em cima para ganhar a cabeça, ele começa a se defender, eu volto a fazer guarda. Eu vou ganhar a vantagem da passagem e vou voltar para a minha zona de conforto. Não recomendo isso quando você pensa um jiu-jitsu progressivo, né? Mas
se tratando de competição, é uma estratégia válida muito utilizada hoje em dia. Então, passagem rápida, eu gasto pouca energia na etapa inicial, muita energia no final dela para estabilizar. Passagem lenta eu vou normalmente parar no meio do caminho e daqui eu vou arrumar a casa, vou arrumar as pegadas lá em cima. Então, quando eu chego aqui, eu não quero passar rápido, eu quero primeiro arrumar minhas pegadas, ganhar todo o controle que eu tenho. Assim que eu tenho o meu controle bem feito, aí eu termino ela. E normalmente eu termino ela com pouca chance de reposição do meu adversário. Então, na passagem lenta, né, passagem mais em 2 tempos ou 3 tempos, eu vou gastar mais energia no processo dela, para eu matar as pernas, ganhar o quadril, arrumar as minhas pegadas, mas eu vou gastar menos energia lá no final. Quando eu chegar do lado dele, eu já estou com a casa arrumada, com as pegadas feitas, e aí é muito mais fácil de eu me manter nessa posição, principalmente seguindo um conceito que nós vamos trabalhar agora na sequência, de que maneira a gente progride na luta a partir dali. Mas é legal você pensar que tem esses 2 tipos de passagem, você buscar trabalhar as duas, mas saber em que momento que você deve aplicar cada uma delas, né? Como eu falei antes, eu tenho que entender o risco. Eu posso passar com pressão e aí chegar lá no final, estabilizar, avançar, montar. Posso passar rápido, mas vou ter mais dificuldade de ficar lá no final. E aí, entendendo o que eu faço de melhor, o que o meu adversário faz, as características dele e a minha, eu vou começar a tomar melhores decisões, melhores escolhas, melhor estratégia, como a gente viu lá no nosso primeiro módulo, no segundo módulo, a gente olhar o jiu-jitsu como um jogo, uma escolha de estratégia. Agora, nosso último conceito de passagem de guarda dessa aula de hoje, desse curso, nós teremos um curso especial de passagem de guarda, aí trabalhando tudo, de todos os tipos de guarda, mas um conceito fundamental e importante, principalmente para o nosso segundo modelo de passagem que nós vimos anteriormente, passagem em 2 tempos ou 3 tempos, quando eu passo mais lentamente arrumando a minha casa, eu arrumo a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. O que eu quero dizer com isso? Por favor, Rodrigo, pode deitar. Agora deixa com a cabeça para lá, tá? É muito comum, eu estou aqui numa posição aqui de De La Riva, por exemplo, pulei a cela e aí eu venho desarmar a guarda do meu adversário aqui. Vou trabalhar para ganhar o joelho dele, articulação por articulação, como a gente viu, e enquanto eu faço isso, eu vou arrumando a casa lá em cima. Então, quando eu vou fazer uma passagem lenta, o que eu faço? Quando eu tenho a parte de baixo aqui desarmada, mais ou menos resolvida, eu começo a arrumar as pegadas lá em cima. Venho com a mão aqui pelas costas dele fazer uma boa pegada de controle, venho colar nele, venho fazer uma pegada alta, me aproximar dele, enquanto ele está brigando lá embaixo. Uma vez que eu fiz as minhas pegadas aqui em cima, ó, a parte de cima com a parte de cima, eu vou resolver a parte de baixo. Mas o que acontece? Bota um gancho na minha perna aqui, Rodrigo. Ó, o Rodrigo está fazendo um gancho ali na minha perna. Aí eu sinto a necessidade de tirar aquele gancho. Aí essa pegada aqui eu vou largar para ir lá tirar o gancho dele. Tirei. Agora quando eu vou avançar, ele não vai mais deixar eu fazer uma pegada lá em cima, ele já vai matar o meu braço, ó. Então, eu usei um membro de cima, a parte superior, para resolver um problema lá embaixo. Mas eu desfiz uma pegada que eu tinha alta, desfiz um controle bom que eu tinha aqui. Então é importante eu pensar desse jeito. Eu fiz a minha pegada lá em cima, me conectei com o meu adversário, eu não mexo mais aqui em cima. Tudo que surgir lá embaixo, eu vou tentando resolver com a parte de baixo do meu corpo. Vou usando o joelho, vou usando o meu outro pé, vou usando o meu quadril em cima, quebrando, trocando de lado. Eu tento utilizar a parte inferior do meu corpo como membro, joelho, pé, quadril, gancho, para eu desfazer aqui embaixo e chegar lá em cima já com as pegadas dominantes. Não adianta eu parar no meio do caminho, fazer boas pegadas e depois soltar elas para arrumar aqui embaixo. E aí meu adversário, se estiver atento, não vai deixar eu voltar a fazer boas pegadas lá em cima. Então uma dica legal que eu sempre dou para os meus alunos nessa situação de passagem em etapas, eu resolvo a parte de cima do corpo dele com a parte de cima do meu corpo, mãos, braço, cotovelo, cabeça, ombro, e eu resolvo a parte de baixo
com a parte de baixo do meu corpo, quadril, joelho, canela, gancho, pé, para eu conseguir me livrar das defesas que ele vai armar lá embaixo.